Episódio 21 do Cafezinho Eleitoral. Contas não prestadas é o pior que pode acontecer para os candidatos. Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre as prestações de contas dos candidatos. Lembra da situação do candidato que teve as contas julgadas desaprovadas? A situação de quem teve as contas julgadas não prestadas é bem mais grave. Fique conosco até o final para entender a situação. Eu sou César Eduardo, servidor da Justiça Eleitoral, e este é mais um episódio do Cafezinho Eleitoral. Nosso maior objetivo é passar informações de forma simples, mas corretas, para você entender um pouco sobre direito eleitoral, eleição, políticos, título de eleitor e muitos outros assuntos relacionados com a Justiça Eleitoral. Para começar, precisamos destacar que a prestação de contas de campanha é obrigatória para todos os candidatos, mesmo para quem desistiu, que não fez campanha ou que não movimentou recursos financeiros. É a única forma de garantir a transparência no uso de recursos eleitorais e de mostrar ao eleitor que o candidato agiu de forma legal e responsável. Quando um candidato não apresenta nenhuma parte dos documentos obrigatórios que permitam uma análise mínima sobre a movimentação financeira, as suas contas são julgadas como não prestadas pela Justiça Eleitoral. A primeira e mais importante consequência é que o candidato fica sem a certidão de quitação eleitoral. Isto é, ele fica como se estivesse com o nome negativado no Serasa ou SPC. E isso não é bom para ninguém. Para a Justiça Eleitoral, o candidato que teve as contas julgadas não prestadas fica impedido de concorrer a qualquer cargo pelo mesmo prazo do mandato que ele concorreu. Isto é, se ele concorreu para um cargo de 4 anos, ele fica impedido de ser candidato por, no mínimo, 4 anos. E continua impedido até que apresente as suas contas e a Justiça Eleitoral verifique que está conforme as normas vigentes. Além desse impedimento para concorrer, a ausência de quitação eleitoral gera outras restrições para a pessoa que afetam diferentes aspectos da sua vida. Por exemplo, ele não pode tomar posse em cargos públicos, que frequentemente exigem a certidão de quitação. Dificilmente ele conseguirá crédito em instituições financeiras oficiais e não conseguirá solicitar a emissão ou renovação do passaporte. Em alguns casos, até o CPF da pessoa fica irregular na Receita Federal. E cá para nós, ter o CPF irregular não é bom para ninguém. Mas, e se o candidato confiou no advogado e contador da campanha e nem sabia que teve as contas julgadas não prestadas? Tem como resolver isso? Claro que tem. Está tudo previsto na resolução do TSE. Basta ele apresentar as contas de campanha como deveria ter feito na época certa. Só que agora ele vai solicitar apenas a liberação das restrições. As contas de campanha dele vão ficar para sempre julgadas como não prestadas. Esse processo de regularização é essencial para que ele recupere a certidão de quitação eleitoral e tenha seus direitos políticos restabelecidos. Não é raro chegar uma pessoa no cartório eleitoral desesperada porque não conseguiu a certidão de quitação eleitoral para tirar o passaporte ou para tomar posse em um concurso público e descobre que as contas daquela campanha que ela foi candidata foram julgadas não prestadas. Aí a pessoa informa que o responsável pelo partido disse a ela que não precisava se preocupar quando ela foi convidada para se candidatar e que eles resolveriam tudo. Em alguns casos, o responsável pelo partido só queria mais candidatos para conseguir votos e não estava preocupado em apresentar a prestação de contas daquela candidatura. Lembra daquele político que falamos em episódios anteriores que só queria se dar bem? Pois é, este é mais um exemplo. Ter as contas julgadas como não prestadas e a falta de quitação eleitoral trazem consequências que podem dificultar tanto a carreira política quanto a vida pessoal e profissional. Regularizar essa situação exige recuperar documentos e informações da época da campanha,
para poder apresentá-las à Justiça Eleitoral e demonstrar responsabilidade e transparência. Reforçamos que a prestação de contas é fundamental, não só para a Justiça Eleitoral, mas para garantir que o processo democrático funcione de maneira justa. Reforçamos também o que dissemos no episódio anterior. A prestação de contas é muito mais que uma simples burocracia. Ela é um compromisso de responsabilidade e transparência com o eleitor e com o processo democrático. Eu sou César Eduardo e espero que esse episódio do Cafezinho Eleitoral tenha te ajudado a entender o quão grave é quando um candidato tem as contas de campanha julgadas não prestadas. Na próxima semana, vamos trazer mais informações e curiosidades sobre temas relacionados à Justiça Eleitoral. Até lá!